A palavra cemitério, se o pessoal der uma googada depois, eles vão confirmar o que eu estou falando. Quem deu o nome de cemitério para o cemitério foram os cristãos primitivos. Porque quando eles sepultavam os mortos deles, eles não podiam colocar no cemitério judeu, que os judeus não deixavam. Não podiam colocar na necrópolis dos romanos, que também não deixavam. Então os primeiros cristãos começaram a fazer túneis debaixo da terra, numa propriedade doada por Flávio Domitila, e começaram a construir as famosas catacumbas de Roma. Só que catacumba foi um nome pejorativo que os pagãos deram. Aí os cristãos resolveram não chamar o lugar dos mortos de catacumba, mas de coemiterium. Coemiterium, em grego, de onde vem a palavra cemitério, significa dormitório. Então, se os cristãos chamaram o lugar dos mortos de dormitório, que essa era a crença deles, o próprio credo apostólico, que é um dos mais antigos, é rezado em muitas missas católicas, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, no final falou assim, creio na ressurreição da carne. Se a pessoa já está no céu, para que ela vai voltar para ressuscitar? Até a minha Está falando de Jesus, na ressurreição da carne de Jesus. Não. Que fala assim, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu de Maria Virgem, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e ressuscitado. Então, falando da aí fechou Jesus. Creio na ressurreição dos mortos, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Lá no final. Então já passou de Jesus. E a promessa bíblica é a ressurreição de todos. Então, quer dizer, se sua mãe morreu, ela não vai entrar no céu antes de você. Você está entendendo? Todos vão juntos. Paulo fala assim, que num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E Paulo fala assim, nem todos dormiremos. A ideia de uma alma imortal, porque mesmo os gregos, os egípcios, não tinham essa ideia de imortalidade da alma que nós temos hoje. Quando você fala Ka no egípcio, eles entendiam que a Ka, que é alma em egípcio, era um elemento que precisava de um corpo material para existir. Então você vê que, mesmo na cultura egípcia, mais antiga, a ideia é que a alma não é uma entidade etérea. Ela precisa de um corpo. Também na Suméria. Por isso que eles faziam múmias? Por isso faziam múmias, exatamente. Aí quando veio Platão que começou a falar do mundo das ideias e separar a ideia da matéria, e a psique, em grego, que é a alma, pertencia ao mundo das ideias, coisa imaterial. E a partir de Platão, que começou então uma antropologia dualista, separando alma de corpo, essa visão platônica entrou no mundo dos judeus, que é o helenismo, dominou o mundo, que mesmo Roma sendo a senhora do mundo, quem dominava culturalmente ainda eram os gregos. Aliás, Burns diz que nós pensamos como pensamos porque os gregos pensaram como pensaram. E até hoje as pessoas têm essa visão platônica da alma como sendo uma entidade etérea que vive fora do corpo. Então por isso que eu acredito que todos os que morreram, com raras exceções, porque a Bíblia fala que alguns ressuscitaram quando eles morreram, raríssimo, não vou falar das exceções. Todos os que morreram estão dormindo no pó da terra, aguardando a volta de Jesus. Não, na minha opinião, ninguém agora está ainda na glória com Deus. Até um dos textos que muita gente pensa que promete a vida eterna é o texto do ladrão na cruz, onde Jesus falou, em verdade, digo que hoje traz comigo no paraíso. A minha tese de doutorado na Universidade Católica foi sobre o grego desse texto. E eu descobri uma regra do grego ali, que quando o advérbio está entre dois verbos, ele qualifica o verbo da antecedência. E no grego, quando diz amen soi lego, met semeron esse ento paradeiso, em verdade, digo, hoje traz comigo no paraíso, não é que hoje ele iria para o paraíso. Hoje, enquanto eu te declaro isso, você vai comigo para o paraíso. Que era uma expressão idiomática do hebraico e do aramaico da época de Jesus. Só dando um resumo assim, mas eu respeito as divergências de pensamento. Tem uma... A verdade é que a gente não tem essa certeza. Eu tô falando pela leitura bíblica, né? E a Bíblia proíbe consultar os mortos. A Bíblia fala que isso é abominação, Senhor.